Olá, pessoal! Que alegria estar aqui com vocês nessa noite de segunda-feira. É sempre um prazer passar por aqui e fazer as minhas contribuições. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer tê-los aqui comigo. Já deixo um recadinho para você que ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no meu canal e compartilha aí com um amigo, com uma amiga professora que também está estudando para concurso na área educacional. Certeza que você aqui vai encontrar conteúdo de qualidade, tá bom? Feito com muito carinho, com muita responsabilidade para vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é recorrente, né, em provas de concurso, avaliação. Escolhi 3 tipos de avaliação que costumam cair aí nas provas de concurso e a gente vai falar sobre os principais pontos dessas avaliações, o que diferencia cada um, qual momento cada avaliação é feita. Então fica aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, o tema da nossa aula de hoje é avaliação somativa, formativa e diagnóstico. E diagnóstica, existe diferença entre esses tipos de avaliação, né? Quais são esses tipos? E aí eu preparei para vocês aqui, ó, um quadro, né? Um quadro onde eu projeto para vocês aqui os 3 tipos de avaliação que vamos falar hoje: a diagnóstica, a formativa e a somativa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Coloquei ali o aspecto, a característica e a gente vai aprofundar aí nesse assunto. Olha, pessoal, o primeiro ponto que eu coloquei é quando ocorre. E aí eu volto aqui para falar com vocês sobre esse ponto, né, de quando ocorre. A gente costuma utilizar esse de quando ocorre para falar das avaliações, porque eles costumam sim facilitar o nosso entendimento, né? A nossa compreensão sobre a avaliação. Só que a gente não pode ter isso como vias de regra, né? Mas a gente pode sim utilizar para facilitar. Por quê? Tem bancas que, quando eu falo assim via de regra, é que eu não posso definir a avaliação somativa pura e exclusivamente, que acontece no fim, né? Diagnóstica que acontece no início. E durante, o que eu quero explicar para vocês é que elas não se resumem a só isso, né? Ao fato de acontecer ali, de quando ocorre. Elas são mais que isso, existem mais características. Então, quando eu vou me apropriar do assunto avaliação, eu não posso decorar pura e exclusivamente quando ela ocorre e achar que já sei tudo sobre avaliação, tá? Então, sim, é um ponto que facilita ali a minha compreensão, mas não é o único ponto. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês, tá? E falando de avaliação diagnóstica, eu vou ter essa consciência que ela começa, que ela acontece, ela ocorre antes, né? Antes ou no início de um processo de ensino. E aqui eu já volto também. Quando eu falo antes ou no início do processo, existem algumas bancas que colocam a avaliação diagnóstica como acontecendo pura e exclusivamente só no início do ano letivo. E não, é no início de um processo. Pode ser no ano letivo, no início de um ano letivo? Sim. Pode ser no início de um bimestre? Também. O início de um semestre? E se for o último semestre? Tudo bem também, tá? Então, sim, ela ocorre ali antes ou no início de um processo de ensino, mas não pura e exclusivamente no início de um ano, tá? Pode ser no início de um bimestre, no início de um semestre, no início de um processo de ensino. Então, as bancas gostam também de deixar esse ponto aí para te confundir. E a avaliação formativa? Quando que ela ocorre? Ela ocorre durante o processo de ensino, tá? Então, não vai ter ali um momento estanque para acontecer a avaliação formativa, não. Ela acontece durante todo o processo de ensino, por mediante a minha observação. Aí eu posso usar vários instrumentos. A aula de hoje não vai entrar aqui na pauta de instrumentos de avaliação, mas eu posso usar vários instrumentos de avaliação para avaliar de maneira formativa.
Tá? Eu posso usar uma prova, professora? Sim, posso usar uma prova com questionário, eu posso usar uma observação, né? Eu posso usar um diário, um portfólio, enfim, posso usar ali N instrumentos para avaliar. Mas eu estou avaliando durante o processo, ou seja, eu não preciso esperar esse processo terminar para fazer essa avaliação. Eu avalio todo o tempo, né? As minhas observações, elas são importantes para redirecionar ali a minha prática e também para que a aprendizagem aconteça. Hoje em dia se fala muito em avaliação formativa, porque fala muito de se avaliar para as aprendizagens, né? Então eu avalio ali para que aquela aprendizagem seja alcançada. Então eu observei, a partir da observação eu fiz uma intervenção para que aquele aluno avance, tá? E a avaliação somativa, quando ela ocorre? Ela vai ocorrer ao final de um ciclo ou unidade ou etapa, tá? Da mesma maneira que a avaliação diagnóstica acontece no ensino ou antes do processo, aqui também vai ser ao final de um ciclo, ao final de uma unidade, de uma etapa, ao final de um bimestre, ao final de um semestre, não pura e exclusivamente só no final de um ano letivo, tá bom? E aí ainda trouxe para vocês o objetivo principal, porque aí vai cair justamente naquilo que eu falei. Eu não posso pegar a única característica de saber quando ela ocorre e achar que já sei tudo sobre os tipos de avaliação. Não, existem outros pontos que também precisam ser levados em consideração. E aí, um deles é o objetivo de cada um. O objetivo principal da avaliação diagnóstica é identificar o conhecimento prévio, dificuldades e as necessidades do aluno. Olha, o nome já diz, diagnosticar. Eu preciso saber de qual ponto esse aluno vai partir, né? O que ele já conhece? Qual é a dificuldade dele? Então, essa avaliação vem para diagnosticar, né? Para identificar ali alguma coisa. O objetivo principal da avaliação formativa é monitorar a aprendizagem, identificar erros e ajustar o ensino. Olha aí, os objetivos, né, já caminham para aquilo que eu havia falado antes, né? Identificar, ajustar, né, monitorar, e já vem aí bem característico daquilo que acontece durante todo o processo. A avaliação somativa, ela vai avaliar o resultado final da aprendizagem e atribuir notas, tá? Então, ela vai vai avaliar esse resultado final e vai sim atribuir notas, né? É uma característica da avaliação somativa, né? Classificar, dar notas. E, em contrapartida, não é uma característica dos outros tipos de avaliação que eu trouxe aqui hoje na nossa aula. O foco da avaliação diagnóstica, como o próprio nome diz, está no diagnóstico da situação inicial do aluno. Lembrando que não necessariamente no ano letivo. A situação inicial pode ser no bimestre, pode ser nesse processo de ensino. Vou começar aqui a lecionar um conteúdo novo, uma habilidade nova. Então, eu posso fazer um diagnóstico para ver se os pré-requisitos, né, estão ali consolidados. Então, o foco está no diagnóstico, para avaliação diagnóstica. E para avaliação formativa? O processo contínuo de aprendizagem, do aprendizado. Então, o foco está no processo da aprendizagem. O foco está na aprendizagem em si, tá? Tá no foco, eu quero verificar se o menino aprendeu, entendeu? E a avaliação somativa quer saber, o foco tá ali no produto final do aprendizado, tá? E o uso dos resultados. Com que obviamente, né, quando se aplica uma avaliação, tem ali uma intencionalidade, eu quero ter espera-se alguns resultados. Que eu faço, né? Como é que eu vou usar esses resultados? Na avaliação diagnóstica, eu uso os resultados o quê? Para planejar estratégias pedagógicas.
eu sei ali aonde, né, esse estudante tá no nível da aprendizagem, e a partir daqui eu sei qual a dificuldade, né, que eu posso colocar, quais caminhos eu posso trilhar, para onde eu posso ir, né, se eu já posso avançar ou se eu preciso retornar em alguns conceitos. Então, aqui eu vou planejar estratégias. E na avaliação formativa, ela está ali para reorientar o ensino e apoiar o aluno. E na avaliação somativa, ela está ali para julgar, né, a aprendizagem que já foi alcançada. Então, aqui a gente percebe, né, o tom que é para a somativa. E aí, pessoal, trouxe mais 3 aspectos aqui. Com relação ao erro, tem bancas que gostam de colocar, né, com relação ao erro. E o menino que erra na avaliação diagnóstica? Para avaliação diagnóstica, apliquei uma avaliação diagnóstica. O aluno não acertou, tem um erro. Para mim, significa que ele não sabe aquele conteúdo, né? Indica que ele sabe ou aquilo que ele não sabe. Então, eu preciso saber o que ele sabe e o que ele não sabe para poder aqui planejar daqui para frente, na avaliação diagnóstica. Na avaliação formativa, o erro ele é visto como uma oportunidade de aprender. Pessoal, isso aqui é muito cobrado nas bancas, tá? O erro, a visão de erro. O erro é visto como uma oportunidade, tá? Aqui o aluno errou. Aí tem vários, né, teóricos, Vygotsky, por exemplo, fala sobre, né, a questão do erro, a zona de desenvolvimento proximal, aquilo que ele já faz sozinho, aquilo que ele faz com apoio. Então, o erro ele é visto como uma oportunidade, ele não é ali uma maneira de rotular, estigmatizar, discriminar, não, é uma oportunidade para você aprender. Você não tem aqui essa maneira como, né, foi te passado, por exemplo, esses conteúdos, você não alcançou o objetivo. Vamos reorientar aqui, vamos replanejar para que você alcance, né, essas habilidades que você não conseguiu alcançar aqui durante esse processo. E na avaliação somativa, o erro ele é considerado sim como uma falha ou um déficit. E aí a gente vê a avaliação somativa como fria, né? Ela tá ali, ou sabe ou não sabe. O seu erro significa que você falhou aqui, tá? Não vê ali como uma oportunidade de aprender, e sim como uma defasagem, uma falha por não ter aprendido aquilo que já foi te ensinado. E o feedback, né? Esse retorno, né? Quando para o aluno, né, aquele que foi objeto da avaliação, esse feedback, esse retorno no diagnóstico, ele é imediato para ajustar o planejamento, tá? Na formativa, ele é contínuo, orientador e construtivo. E na avaliação somativa, geralmente pontual e avaliativo. Então, aqui ele vai ser imediato, aqui ele vai ser contínuo, todo o tempo dando um feedback, e aqui geralmente, né, pontualmente ali, só no final daquele processo. E ele é o que? Avaliativo, tá? Você passou ou você não passou. E aí trouxe para finalizar aqui a nossa abordagem de hoje, né? Hoje falando sobre as avaliações, trouxe aqui exemplos, teste inicial, questionário ou um diagnóstico. Fica como exemplo de avaliação diagnóstica. Exemplo de avaliação formativa é correção de atividades. Professora, mas na hora de corrigir uma atividade dá para avaliar? Sim, lembra, pessoal, durante todo o processo. Passei um questionário e corrigi ali naquela correção já é uma maneira de avaliar. A autoavaliação também é bem pertinente aqui na avaliação formativa. Os próprios comentários do professor são exemplos aqui de avaliação formativa.
E de avaliação somativa, a gente tem a prova final, exame, avaliação de desempenho. São aí exemplos de avaliação somativa, onde o que eu quero é justamente classificar, o que eu quero é justamente estabelecer uma nota, ranquear ali a aprendizagem, né? Estabelecer uma nota para ela. Pessoal, só para finalizar aqui a nossa aula, eu quero deixar para vocês que não existe o certo, não existe o errado, existem maneiras de avaliar, né? E momentos de avaliar. Existe momento em que é pertinente, sim, aplicar uma avaliação somativa, né? Eu preciso saber aqui quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Existem momentos em que eu preciso aplicar um diagnóstico para saber de onde é o meu ponto de partida, tá? Então, eu não estou aqui defendendo uma ou outra maneira de se avaliar. Existem maneiras de se avaliar. Para nós, né, para vocês que estão estudando para concurso, é importante que saiba todas, né? E durante a sua prática, você vai estar ali orientado por um projeto político-pedagógico, pela legislação que vai orientar qual a maneira que aquele município, aquele estado, né, traz como avaliação das aprendizagens, tá bom? Então, era isso, né, hoje que eu queria trazer para vocês. Vou deixar aqui, pessoal, ó, os meus dados para você se inscrever. Se você chegou até aqui, tenho certeza que você gostou aí das orientações. Então, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, porque isso vai me ajudar a me motivar para trazer todas as segundas-feiras aqui conteúdo de qualidade para vocês. Tem também o meu Instagram, FFabiola.df. Aqui não tá como professora, porque lá eu sou professora, eu sou mãe, eu sou supervisora, eu sou uma pessoa que compartilha com vocês o meu dia a dia, dicas e muito mais, tá? Então, se inscreve, né? Está estudando para concurso, você vai encontrar aqui sim material de qualidade, feito com carinho, com responsabilidade. Compartilha também com outro professor, né? Outra professora amiga que também está estudando para concurso na área de educação. E falando de carinho, responsabilidade, eu sei o quanto, né, é difícil estudar para concurso, conciliar ali a rotina. Às vezes já trabalha, né, na área ou não, mas trabalha, tem filhos, né, a maioria nós sabemos que são mulheres. Por isso que eu trago com muito respeito, muito carinho e muita empenho para vocês, aquilo que eu sei que realmente vai ser útil. Porque eu não quero de maneira nenhuma que vocês percam o tempo de vocês. Antes colocava até vídeos maiores, né? 40, 50 minutos, mas eu percebo que tem que ser efetivo, tem que ser uma coisa simples e que vai aí adicionar nos seus estudos, tá bom? Então, eu vou me despedir. Fiquem com Deus, pessoal. Bons estudos. A gente se encontra aqui, tá? No Professora Fabiola Santos. Até mais.